Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei que horário você tá aí assistindo a gente. Esse aqui é o podcast Meu Mangue. Normalmente vai estar eu e o Gustavo aqui, né, apresentando para vocês. Infelizmente hoje ele não pôde estar com a gente, então eu vou estar tocando a conversa aqui com nossos queridos convidados de hoje que estão aqui representando o Museu do Mangue. É Comunã. E é com muito prazer que eu trago esses convidados aqui hoje. E agora já passo a vez para eles estarem aí se apresentando e a gente vai dar início a essa conversa. Boa noite, gente. Podem se apresentar. Fabiana, as damas primeiro, né? Boa noite, eu sou Fabiana. Eu costumo brincar que a minha melhor formação é a prática, tá? Eu sou licenciada em Geografia, fiz pós-graduação em Gestão Ambiental, mas o que eu tenho aprendido mesmo é todo dia na prática de 6 anos de voluntariado no museu. Isso foi um desafio. Eu conheci o museu justamente quando eu fui fazer o TCC da pós-graduação, e eu vou lembrar sempre. No dia que eu terminei, apresentei, defendi, fui aprovada, eu disse: esse não vai ser um que vai ficar dentro da gaveta, eu vou praticar todo dia. Estou praticando há 6 anos. Vai, Rússia. Beleza, Fabiana. Como cavalheiro, né, e pernambucano que sou, dei logo a preferência às damas. Gente, eu sou Ruste de Castro Sabarreto, também conhecido como Ruste Sabarreto, aqui pelos amigos, e eu sou um cara maluco que começou esse propósito, esse projeto do Ecomuseu Natural do Mangue, né? Você falou Museu do Mangue, mas ele tem o natural do meio que faz exatamente esse diferencial, porque ele está dentro do mangue. Então, a gente está muito feliz hoje de poder compartilhar, né, essa vivência, como a Fabiana falou, essa experiência e essa inovação, né, que a gente traz, que são as tecnologias que a gente desenvolveu, os trabalhos que a gente faz aqui no Ecomuseu. Então, muito feliz de estar junto com vocês do Ceará para Pernambuco. Vamos agora começar o nosso podcast. Então vamos lá. Acredito que vocês são os primeiros convidados de fora do estado. São um dos primeiros aqui que a gente traz aí de outro estado. A gente espera que o público também venha cada vez mais aí de partes do Brasil para estar aqui participando com a gente. E mais uma vez é um prazer enorme. Obrigado por ter aceitado o convite da gente estar aqui hoje conversando aqui, né, em prol do meio ambiente. A primeira pergunta que eu tenho para vocês aqui hoje seria: como surgiu essa ideia? A ideia de fundar esse museu, de abordar essa temática do manguezal. Beleza. Fabi, essa eu começo, você vai lá para frente do que você tem uma grande parte dessa vivência conosco, mas nesse início, gente, eu posso dizer para vocês que não fui para o espaço onde está localizado o museu para fazer o museu. Tá? Na verdade, eu fui porque o ambiente é lindo, o ambiente era maravilhoso, e ele está localizado dentro da cidade de Fortaleza, em um bairro grande chamado Messejana, e ele é parte desse bairro chamado Sabiaguaba. Sabiaguaba, o nome indígena que muitos dizem que tem a ver com sabiá na água. Nesse local, ele que tem um aspecto bastante rural, ele contém as praias, o rio, as dunas, e tem também o manguezal, porque ele tem um rio Cocó, depois vocês podem pesquisar aí, né, o rio Cocó, que é um rio de quase 45 quilômetros, que nasce em uma serra aqui que deságua no mar, e lá próximo ao mar nós temos esse manguezal, que de um lado é o Sabiaguaba e do outro lado do rio, que é uma coisa que a gente não fala aqui, né? Não falamos dos dois lados, geralmente a gente fala de um lado só. Nós temos Praia do Caça e Pesca. O nome da praia chama-se Caça e Pesca, e de um lado Sabiaguaba. E, gente, vocês não acreditam, né? Eu estou assim a caráter, vestindo uma das minhas blusas que mostra aqui caveiras, eu tenho um anel de caveira aqui, e eu vou mostrar para vocês o que eu fui fazer lá e por que eu fui para lá. Olha o que eu fui
de que eu fui para lá? Eu fui de motocicleta. Então, gente, eu sou motociclista, hoje também tenho uma formação em gestão ambiental, sou pernambucano, recifense daí mesmo. Lá estava falando para eles que eu morei lá no Embiribeira e pulava da ponte Mocotolombó, lá dentro da Maré. Fui criado na Maré, então a minha origem é da Maré, tá certo? Mesmo com esse aspecto aqui, eu sou natural da lama, do mangue, e o que me atraiu nesse espaço foi exatamente esse ecossistema que está lá até hoje, belíssimo, natural e bastante ainda preservado. Gente, não deu outra. Eu fui para aquela região e fui lá montar o quê? Quem pode adivinhar? Um bar de motociclista. Olha que legal, né? Fui para lá montar um comércio, porque lá já existia aquelas barracas. Geralmente essas áreas, elas têm uma comunidade tradicional, que pesca, né? Que pesca marisco, que pesca também, faz outro tipo de pescaria artesanal, e eles têm ali as barraquinhas. E, gente, não deu outra. Eu montei uma barraquinha chamada Pro Sabiaguaba, um bar para quem gosta de aventura sobre duas rodas, né? Tinha que ter esse detalhe. E olha, foi muito legal. Começou uma palhocinha muito pequenininha, eu não tenho as fotos aqui, mas depois vocês depois podem acessar em nossas redes sociais também e conhecer mais um pouco da nossa história. Era uma barraquinha muito simples, mas a gente desenrolava ali umas caipirinhas, uns tira-gosto, uma cervejinha lá, os amigos eram poucos, mas eram amigos de fé de verdade. E olha, esse negócio cresceu. Cresceu, foi quase 2 anos com esse negócio. Ele, de uma barraquinha, passou a ser um restaurante e cresceu demais. E não era aquilo que eu queria. Eu queria ter aquela barraquinha naquele espaço, porque foi o espaço que eu me encantei. Foi o ambiente, foi a natureza, foi o mangue, né? Poder estar ali pertinho dele, aquilo me trouxe as raízes, né? Me trouxe a origem, me trouxe as boas lembranças de quando garoto, na beira da Maré, aí em Recife. E, infelizmente, quando a gente trabalha muito, persiste e insiste, os negócios crescem. E a barraca começou a crescer, já estava com cara de restaurante. Tive até que mudar o nome de Pro Sabiaguaba, a barraca para quem curte aventuras sobre duas rodas, para a barraca 4 Elementos. 4 Elementos tem a ver, com certeza. Né? Vocês aí sabem o que são os 4 elementos. Alguém pode me ajudar, o Igor ou Érica? 4 elementos, quais são? Terra, água, fogo e o ar. Exatamente. Só que nessa barraca ela tinha um diferencial. Era o 5º elemento. Vocês sabem quem são o 5º elemento dessa história? Quem será? Eu. É nós. O ser humano, o espírito da coisa. É o 5º elemento, é o ser humano, né? Que geralmente, quando ele não ajuda, ele só atrapalha as questões ambientais. E foi exatamente mudando o nome e a barraca crescendo que eu comecei a perceber o que estava fazendo ali. Eu comecei a entender qual era a minha missão naquele espaço, porque eu comecei a me preocupar com o lixo que já existia, porque o comércio gera insumos, gera resíduo, gera impacto, né? Gera degradação, e eu comecei a perceber que eu estava fazendo parte daquele impacto, o lixo que eu gerava. E olha, gente, comecei a perturbar meus clientes, quando eles soltavam uma piola de cigarro no chão, a bituca, quando ele jogava a tampa da garrafa na areia, quando ele descartava a sua garrafa de água mineral, e eu já comecei a me preocupar com aquilo, porque eu vendia aquilo e eu mesmo reclamava com os clientes quando ele descartava aquilo ali. E olha, não foi muito legal a experiência que eu tive com vários clientes meus e comigo mesmo. Lembrando a vocês o motivo que eu fui para lá, né? Não fui para lá para montar
uma ONG, que hoje nem fui para lá para montar um trabalho, eu fui para lá para a sobrevivência, para a existência minha e da minha família. Na época, eu estava com meus 3 filhos e esposa, sou casado com uma alagoana, né, bem aí próximo. Meus filhos, eles são alagoanos. Mas, gente, esse detalhe de perceber que eu também seria parte desse impacto que estava sendo no local, foi o que mudou toda a minha história. Porque eu decidi não mais ser participante desse impacto. Eu decidi tomar uma atitude diferente, porque aquilo estava me incomodando. Então, assim, ganhava dinheiro, era o sustento da minha família, era daquilo ali que eu vivia, sim. Eu não tinha outro trabalho, não tinha outro emprego, não tinha outra fonte de renda a não ser aquele comércio no local. Mas mesmo tendo uma fonte de renda, me incomodava o lixo que eu gerava, me incomodava o lixo que era gerado, que até hoje a gente encontra nessas áreas de preservação, que lá na frente eu vou dizer como o mangue faz a parte dele por nós, de tudo aquilo que a gente descarta, né? Mas aquele momento ali foi muito importante, porque eu me incomodava com o lixo que eu gerava através do meu negócio, do meu comércio, e me incomodava muito mais com o lixo que era descartado pelo visitante, pelo turista, pelos comerciantes, pela comunidade que também vive no local. Porque, geralmente, essas áreas, a gente, quando não tem o caminhão que faz a limpeza, os lixos são incinerados, são queimados ali mesmo, dentro de um buraco, ou muitas vezes enterrados, né, dentro da areia. Então, poxa, todo mundo sabe o quanto tempo um vidro dura, todo mundo sabe o quanto um plástico dura. Se você não sabe, em outro momento aqui a gente pode mostrar para vocês, mas com certeza a gente morre, os filhos da gente também morrem, os netos morrem e esses resíduos aí não continuam. Então, isso me incomodava muito. E aí chegou o momento de eu tomar uma atitude, porque eu hoje entendo que falar de educação ambiental não é mostrar para vocês gráficos, nem fazer campanhas de fim de semana, nem limpezas apenas, nem semanas de meio ambiente. É tomada de atitude, é tomada de decisão, é você sair do seu local e recolher aquele lixo que é seu ou de alguém que deixou. Então, pessoal, não foi fácil, mas eu decidi fechar o comércio. E foi daí que tudo começou, quando eu fechei a barraca, quando eu fechei o restaurante, e o primeiro impacto foi a família me perguntar: e aí, pai, como é que a gente vai sobreviver? E essa é uma pergunta que você faz para você mesmo, muitas vezes, quando você muda de um emprego, quando você muda de opção. Como é que nós vamos sobreviver? Mas a gente tem que entender que na área onde eu estava, e estou até hoje, é uma área de subsistência muito grande. Gente, se os animais, se o caranguejo, se os peixes conseguem sobreviver no manguezal, por que não nós, seres humanos, também não podemos, né? Coletando, caçando, pescando, né? Vivendo da subsistência daquele local. É uma área rica, não somente para os animais, para o ecossistema, mas para nós, seres humanos, né? Nós nunca morremos de um recurso hídrico, principalmente tão rico e tão grandioso como é o manguezal. E nessa esperança foi que eu acreditei. Ainda não sabia, gente, o que iria fazer quando fechei o comércio. E olha, eu sou bastante radical, né? O aspecto aqui já dá para mostrar para vocês que eu não sou, vamos dizer assim, Nutella. Eu sou raiz mesmo, né? Além de ser nordestino, pernambucano, né, eu tenho uma índole assim, bastante forte. E aí eu não sabia, eu decidi apenas fechar e na mesma hora vendi mesa, vendi freezer. Eu gosto de contar essa história com os mínimos detalhes, que muitas vezes a pessoa pensa assim, não, o cara tem dinheiro, estava dinheiro guardado, ele não faz... Tinha não, gente, não era... há muito tempo que eu não tenho uma carteira assinada, não é porque eu seja vagabundo, não, porque para gerar renda para o outro, eu prefiro gerar para mim e para quem está junto
de mim primeiro. Eu sou empreendedor. Mas naquela situação ali, era algo que vinha de dentro do coração, porque você vê o lixo ser jogado e aquele lixo amarelo levar para dentro do mangue, e depois você vê o lixo preso no mangue e as pessoas não poderem tirar, porque o acesso, quem conhece sabe que não é fácil, é uma área bem inóspita, né, de difícil acesso, e ela guarda, ela segura esse resíduo. Aquilo me bateu muito forte, porque me lembrava ali, essa área me lembra a minha infância, me lembra a minha origem, me lembra a minha história de pequeno. E quem gosta, né, de ver uma área que te lembra, que te traz tão boas lembranças, poluída, suja, fedorenta e feia, como muita gente acha que é o mangue, mas ele não é feio, sujo e fedorento. No final eu digo quem é feio, sujo e fedorento de verdade, eu digo para vocês quem é aqui, tá? Mas vamos lá. O que é que aconteceu? Não sabia o que fazer. Minha esposa preocupada, porque todo dia nós temos que comer, meus filhos também preocupados, porque a gente não tinha renda, né? A renda que tinha era de vendas e bebidas, mas de uma hora para outra aparece um grupo de crianças acompanhado de uma mulher. Essa história está escrita em nosso livro de memória que a Fabiana está escrevendo aqui, né? Em breve ele vai sair. E essa mulher pergunta: moço, dá para o senhor me levar até aquela mata? Mata? Eu falei: mata não, senhora, que ali é a floresta do manguezal. E olha, gente, quando eu falei a floresta do manguezal, eu já fiquei assim super animado, porque eu tive ali a oportunidade de falar do mangue para alguém. Porque hoje você vê o mangue, olha para ele e faz... Nem olha, na verdade, porque ele não tem flores que você observe, ele não tem fruto para você comer, que você pensa que não tem, mas tem, que são os animais, os peixes, crustáceos, enfim. Mas as pessoas não conhecem o mangue. Então, quando eu falei aquilo é a floresta do mangue, os meninos já foram para dentro, eu já mostrei o chié, o chama-maré, né, que são vários outros caranguejos, já mostrei a risófora mangue, que é o mangue vermelho, a sua semente. Gente, foi muito gostoso. Eu fiquei muito feliz, porque eu tive a oportunidade de ver as crianças e me ver nela também. Eu esqueci de todos os problemas que eu estava ali acontecendo comigo, e eu passei horas, eu não me lembro assim, mas com certeza foi mais de que uma hora, acho que foi umas 2 horas, tanto que os meninos ficaram com sede, o sol esquentou, e a professora: moço, dá para a gente ir, porque já está bem quente, e eu super animado, falando para ela, falando o quê? Que eu não era, né, e nem sou formado como professor, mas eu estava falando de tudo aquilo que eu vivenciei como criança, da minha juventude, da minha infância. Na época eu tinha 45 anos, tá? Hoje eu estou com 60, vou para 61 agora, mas eu tinha 43, 45, os cabelos ainda eram pretos, a barba também preta, eu era mais simpático do que sou hoje, mas enfim, o que foi que aconteceu? Os meninos voltaram, me agradeceram, a professora, que era uma professora, assim, agradeceu, e eu entrei dentro de casa, gente, numa energia tão boa, me sentindo tão feliz, tão bem, que parecia que tinha ganhado ali um valor que não sei nem quanto seria para me deixar tão feliz. E essa felicidade era exatamente a essência do que eu fui fazer naquele local, que não era uma barraca, que não era criar um empreendimento, uma empresa, nem era apenas viver, era servir de alguma forma aquele ambiente, não as pessoas especificamente, mas sim ao habitat, ao espaço, aquele ecossistema, ao manguezal. A gente fala aqui, a gente brinca e adotou a palavra manguezal, porque quem sabe o que é o mangue, sabe que ela é uma mãe mesmo. E a partir daquele momento, eu estava decidido e estava focado no que fazer. Não queria mais comercializar bebida e comida, eu queria ser apenas um condutor, né, um monitor,
um apresentador daquele ecossistema, ainda não sabia direito como fazer, mas eu fui pesquisar. Na época a gente não tinha ainda o pai dos Google, o Google, né? O tio Google, mas a gente tinha o IMSM, ainda foi para entrar numa rede, era muito engraçado, mas assim, tinha os livros, tinha as pessoas, tinha os museus, e aí é que está o grande detalhe. Eu fui pesquisar, eu fui bater na porta, né? Se hoje a universidade tem a porta ainda, tem um muro alto para a gente ultrapassar, e ainda tem algumas portas difíceis de entrar, imagine há 30 anos atrás como eram as universidades. Eu até brinco que eu entro hoje na universidade para aprender, como também para ensinar. Antes eu nem conseguia entrar, porque você não entrava na universidade se você não estivesse estudando lá. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que, através da busca pelo conhecimento, eu descobri a museologia social, a ecomuseologia, a museologia comunitária, que é, assim, algo, gente, que vocês nem imaginam. Eu estou nela, nós estamos nela há 21 anos, ela só tem 60 anos de existência no mundo, a museologia social, e ela é algo assim que renova a gente todos os dias. E é uma grande bandeira de luta, uma bandeira que trabalha a memória, a cultura, a preservação, voltado às comunidades de origem, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, enfim, a todas as comunidades que existem nessas áreas. E, gente, foi muito bom quando eu comecei a entender que o que a gente já estava fazendo, o que eu já estava desenvolvendo, era exatamente aquilo que estava escrito em algum lugar, eu só não tinha acesso ao livro. Né? Porque se hoje você não tem, eu acho que vocês mesmos aí nunca tinham ouvido falar de um museu que não fosse os museus tradicionais, que não fosse os museus convencionais, né? Os museus que você entende como um espaço luxuoso, ou bem antigo, ou secreto, ou guardado, né? Porque a história dos museus é exatamente coleções de pessoas ricas que mostravam aos seus convidados as suas peças, né? O seu acervo. Os museus nasceram dessa proposta. Mas o museu comunitário, ele foge disso, ele não é apenas a coleção, ele não é apenas o acervo, ele é um todo, ele é o que está dentro, é o que está no meio e é o que está fora. Então, eu comecei a entender que o mangue, ele é um grande acervo, né? As suas árvores, os seus tipos de árvores, nós temos 4 aqui, né? A quantidade de animais que vivem nele, as pessoas, as comunidades que vivem ao entorno dele, esse é o grande patrimônio do nosso ecossistema mangue. E isso poderia ser mostrado como um acervo. Então, nós começamos a entender o que é a museologia social, com a ajuda de colaboradores, de amigos aqui, historiadores, né? Que nós estamos falando aqui, eu acredito que para geógrafo, mas também nós estamos falando aqui para vários outros estudantes de várias outras matérias, e a história tem muito a ver com a memória, e eles começou, inclusive, eu quero falar do projeto Memoriando, né, do João Paulo e do Alexandre. Inclusive, Alexandre mora aí em Recife, né, muito ligado ao pessoal indígena, tá? Alexandre Gomes. Hoje ele é mestre, doutor. Muito meu amigo, se ele estiver aí ouvindo e ouvir, um abraço para ele. E o João Paulo mora aqui, que também é um parceiro nosso. Mas, gente, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, olha que história interessante, né? A gente foi para um local pela sua beleza, constituiu um espaço comercial de sobrevivência, aquele local ainda continuou influenciando sobre a minha pessoa, e por causa do local eu decidi tomar uma atitude que mudaria a minha vida, e hoje está mudando a vida de muita gente e de muitos espaços. E isso tudo foi trazido do quê? Da essência da vida numa área
tão degradada hoje em dia, tão ainda mal conhecida como é os manguezais. Hoje, com a questão da museologia social, a gente consegue entender muitas situações que acontecem nas áreas de mangue. E eu resumo tudo isso dizendo o seguinte: a gente não conhece o manguezal. Muitas pessoas que vivem ao redor, vivem ao lado, vivem próximo, não sabem da sua importância, não sabe, não conhece o seu valor. E aí eu quero dizer para vocês aqui, gente, vocês não sabem o quanto esse ecossistema ele é necessário, porque é ele que nos faz respirar, é ele que nos dá o principal conteúdo da nossa vida, que é o oxigênio. Né? A gente, mais na frente, vai dizer para vocês o quanto ele gera de oxigênio, mais do que qualquer outra floresta. Hoje, nós estamos aí preocupados com a Mata Atlântica, temos com a Amazônia, temos que estar preocupados com ela, porque é um absurdo a queimada, é um absurdo o corte, é um absurdo o pop, o agropop, é um absurdo que está acontecendo aí com as nossas florestas, mas eu quero dizer para vocês que nós temos uma floresta, um ecossistema, ao lado da nossa casa, no chão que a gente está pisando, nas principais capitais do Brasil, elas estão soterradas, e a gente ainda não sabe do seu valor. Então, eu queria que a gente entendesse que o que a gente está falando aqui não é uma aula, tá? Assim, no sentido de que você vai ter que fazer prova depois, mas eu queria que você começasse a observar, né, a ouvir e a ver o quanto esse ecossistema que está aí em Pernambuco, que está aqui no Ceará e está em mais, acho que 13 ou 14 estados do nosso país, ele tem a sua função ecossistêmica, os seus serviços ambientais. E a gente não pode viver sem ele. Por mais que você queira jogar esgoto dentro dele, por mais que você queira aterrá-lo, ele é resiliente e ele é resistente. E aí o que foi que a gente trouxe? A gente trouxe a memória para dentro disso aí. A gente trouxe a cultura, a gente trouxe a visibilidade. Né? Ele saiu da invisibilidade que ele sempre teve desde do nosso Dom Pedro, né? do nosso rei, quando a gente tinha rei no nosso país, para hoje ele ser mais visto. Então, assim, a história é longa, a gente vai falar aqui de muitas vitórias, mas também de muito trabalho, né? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu vou dizer para vocês, a gente conseguiu porque eu fui um bastante maluco e ainda sou, né, louco, só não sou mais idiota, porque antes me chamava de maluco, doido e idiota. Idiota eu não sou mais, mas maluco e doido continuo sendo, porque nós temos que ser mesmo, no sentido que a nosso dever como cidadão também é proteger o meio ambiente, e a gente já conseguiu, assim, muitas vitórias, né? A Fabiana vai complementar para vocês a quantidade de trabalho que a gente desenvolve, e principalmente os exemplos que a gente está hoje mostrando para todo nosso país, né? De quanto o ecossistema mangue é importante, de quanto a museologia social é necessária e de quanto nós, jovens e todos, podemos fazer ainda por esse ecossistema. Então, foi só aqui uma introdução de como começou o Ecomuseu Natural do Mangue e um pouco da minha vivência também com vocês, lembrando que eu sou nordestino, Caba da Peste. É isso, vamos embora. Antes de passar aqui a fala para a Fabiana, só vou comentar um pouquinho aqui sobre o que você falou, inspirador aí, realmente foi um grande desafio aí a sua história de fundação do museu. Eu não imaginava que tinha se dado dessa forma incrível e acredito que vai servir de inspiração para muita gente. Tá gravado, vai servir de inspiração para muita gente. E a luta também, a ideia desse projeto é fazer isso,
e também mostrar às pessoas porque o manguezal é importante. Aproveitando a deixa, para você que está vendo, na nossa página aí no Instagram, @meumangue, tem post falando da importância dos manguezais, sobre inundações, sequestro de carbono, o quanto o manguezal regula o clima, o quanto o manguezal é berçário das espécies. Então, se você ficou curioso e quer saber mais um pouquinho, vá lá no nosso feed, vê, se gostar, compartilha e vamos trazer mais pessoas aqui para esse projeto. Agora vamos com a Fabiana aí contando mais um pouquinho aqui dessa história que eu já estou encantadíssimo. Bom, o que é que eu vou falar? O rosto já falou, porque eu tinha que falar. Brincadeira, brincadeira. Não, gente, mas é verdade. Eu falo isso, mas é de um outro pensamento. Porque quando o Rusty fala lá atrás do incômodo que ele teve, porque era comerciante, porque estava ajudando a gerar o lixo, porque estava destruindo o local, se a gente terminasse o podcast aqui, a gente já teria dado o recado, sem dúvida. Que é o que realmente a gente está precisando na nossa sociedade. São pessoas que, não estou dizendo que precisa chegar ao extremo de acabar com o seu negócio e transformar o museu, não, mas é de fazer um pouco. Por exemplo, uma caixa qualquer de remédio, uma embalagem qualquer que é de plástico. Eu aprendi com o Rush, inclusive, que quando você compra uma embalagem de remédio, uma garrafa d'água, você não comprou só o conteúdo, você comprou também a embalagem, ela é da sua responsabilidade. Por isso que eu digo, vamos cada um. Por exemplo, eu vou aqui passar o tempo, depois eu volto, mas vou falar de um acontecimento de 2019. A gente passou 18 anos no museu, eu menos, os meninos, Rush e Cineide bem mais tempo, onde a única fonte de renda eram as aulas de campo. Se não tinha aula de campo, não tinha muito o que fazer. E em 2019, após uma exposição, enfim, é uma história longa que a gente conta numa outra oportunidade, a empresa Farmácia Pague Menos, aquela farmácia Pague Menos, que tem em todos os estados do Brasil, se interessou pelo nosso trabalho, estava buscando uma ONG que trabalhasse a questão ambiental e fez uma parceria com a gente, que é o que tem feito a gente avançar muito. E por que é que eu juntei a história do comércio do Rush com a história da Pague Menos? Porque se você tem o seu comércio, se você é muito bem no seu comércio, então procure uma ONG perto da sua comunidade, ajude a uma associação que está precisando. Não estou falando só do Museu do Mangue, não, estou falando de qualquer associação. Eu digo que isso muda a vida não de quem você está ajudando, mas muda a vida da gente. Então, eu gosto muito de falar da parceria com a Pague Menos, porque é importante para nós, porque facilita o nosso trabalho e porque eu acho que outras empresas deveriam se espelhar nesse exemplo. Mas, voltando, fazendo um pouco sobre os trabalhos que a gente faz, até, ó, isso aqui está bem recente, saiu essa semana, um relatório de panorama do museu, dos progressos do museu. Eu posso contar para vocês rapidamente que, em 2016, o museu foi reconhecido pelo MEC como instituição de inovação e ensino na educação básica. Em 2018, a gente conseguiu aqui no Ceará, foi o primeiro estado a ter por lei a Semana dos Manguezais, e isso está avançando pelos 16 estados do Brasil. Hoje em dia, nós já temos Ceará, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro está avançando, e a gente está procurando uns contatos com a Bahia. E eu digo que a gente só quer fazer nos 16. Em 2019, além da Pague Menos que eu já falei, a gente... Não, eu já misturei tudo. Em 2018, nasceu a Rede Nacional de Manguezais, a RENAMAN. Foi uma história com um parceiro do Rio de Janeiro, Pedro Belga, da Guardiões do Mar, e a gente fundou essa Rede Nacional de Manguezais. A início, ela juntou uma galera para fazer limpeza de praia e de mangue. Infelizmente, em 2 ações de limpeza nacional, a gente coletou 12 toneladas de resíduo, num período de 2 horas, cada um fazendo no manguezal próximo à sua casa. Isso é mais uma coisa, mais uma vez a dizer o que eu tinha dito antes, a gente precisa se educar, o que o Rust também falou. Em 2019 veio a Semana de Manguezais,
Em 2020, a gente recebeu a visita de um amigo, que na época era vereador, Iraguaçu Filho, e ele deu entrada num projeto sem que a gente soubesse, e nós fomos tornados, por lei municipal, Patrimônio Histórico, Natural e Cultural da cidade de Fortaleza. Em 2021, quem não é da área de museologia é mais difícil de entender, mas a gente conseguiu, depois de 19 anos, construir o plano museológico. Ele é como se fosse o documento base de um ecomuseu, mas ele é um trabalho bem caro. Então, a gente conseguiu aprovar um edital de projeto e construir o nosso plano museológico. E agora, em 2022, a gente está aqui para contar outras histórias. E agora eu deixo para o Igor o que ele quiser perguntar, o que ele quiser saber, porque eu estou vendo aqui que a gente já está com 55 minutos. Mas isso aqui tá incrível, uma aula muito grande. Eu mesmo estou aprendendo um bocado aqui, estou muito feliz, eu estou impressionado de fato com o trabalho de vocês. Mas um ponto que eu achei muito interessante aqui foi o fato da localização do museu ser numa área urbana, é isso? É dentro da cidade? É dentro da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Vai, Então vamos pensar um pouquinho aí, até os ouvintes também. Então a gente pode viver em harmonia com a natureza, estão entendendo? Num lugar onde é comum a gente ver se degradando o manguezal, aterrando ele, vocês estão aí trazendo revitalização para o manguezal dentro de uma área urbana. Aqui em Recife a gente tem o Parque dos Manguezais, que é dentro de uma área urbana, mas a maioria da população não conhece a importância, nem conhece. Eu falo por mim, demorou, tipo, eu já era bem grande, já estava perto da faculdade quando vi descobrir a existência e só posteriormente que vim entender a relevância. Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre essa parte de revitalização do manguezal e esse trabalho dentro da cidade que eu fiquei impressionado. Ruxa, eu vou só dar um dado e aí eu deixo tu continuar a história. Enquanto o Igor falou, é bem verdade, a maioria dos manguezais estão sendo degradados. A gente tem relatório que consta que a gente já é uma área pequena, não é uma área tão grande de mangue que a gente trabalha, mas a gente já ajudou a recuperar cerca de 3 hectares. Vai, Ruste. E nós temos os manguezais nos nossos quintais. Isso quer dizer, quando a gente faz a nossa casa, a gente faz a casa para frente e deixa o mangue no quintal, que deveria ser o contrário. Porque o mangue, ele nos oferece oxigênio, alimento, proteção, a madeira, nos oferece tudo que a gente precisa para sobreviver. E por que a gente deixa ele atrás de casa? Porque nós somos educados para jogar o lixo no mangue. Nós fomos voltados a colocar, aterrar o mangue. O esgoto vai para o mangue. Por quê? Porque ele é escuro, porque ele tem um odor característico, porque ele não dá frutos, porque ele não dá alimentos de frutas. Ele não é uma árvore frutífera. Ele é uma árvore que tem muito mais valor do que apenas fruta. Tá? A Fabiana está mostrando aí uma foto que eu estou com a mão entrelaçada a uma raiz do mangue vermelho, né? Que é um detalhe, né? Muitas vezes as pessoas fazem, olha que interessante os caules. Não, gente, isso não é, são raízes aéreas que saem lá de cima e vêm até o chão, que é exatamente uma estratégia de resiliência que ela tem para crescer na lama, nessa lama que a gente acha que é suja, que é podre. Gente, essa lama, ela é feita de nutrientes marinhos, né, depositados, trazidos pela maré, uma lama rica e esfoliante. As pessoas não divulgam porque tem grandes empresas que já fez esfoliantes com essa lama e ela fica caladinha, que é para você não chegar lá e pegar um pouquinho dessa lama. Agora, claro, ninguém vai pegar uma lama que está na frente de um esgoto, que é o que a gente vê nos nossos rios, né, nossas lagoas, né, a gente vê muita gente colocando o esgoto para lá. Pessoal, toda essa vivência, ela foi tirada exatamente da experiência de vida no local. Você quer conhecer o mangue? Você vá para dentro dele, vá fazer uma caminhada. Claro, vá
procure uma pessoa com experiência no local, um catador de caranguejo, por exemplo, um pescador, uma marisqueira que tem aí no Capibari de montão, né? Vá, pergunte a ela, olha, me leve para o mangue, você vai tirar belíssimas fotos, você vai fazer lindos vídeos, você vai chegar encantado, mas principalmente você vai chegar transformado. Porque o mangue não é só aquilo que você vê de dentro do carro, nem daí da sua janela do apartamento. O mangue ele é, eu não sei dizer, mas ele é aconchegante, ele é um berço, ele é um colo, ele é muito mais. Olha, não se preocupe com o cheiro, aquilo não é o cheiro podre que você gera todo dia, não. Aquilo ali é um odor característico que a lama tem, porque ela mistura de água doce e água salgada. Aquilo são as folhas que se decompõem no local. Gente, eu me arrepio todo falando de mangue, porque eu sei a importância. E é por saber a importância que eu não estou nem aí para os gestores públicos, eu não estou nem aí se você está achando ruim que eu estou falando isso para você. Você vai se lascar, vamos dizer assim. Porque é muito mais importante que eu diga isso para os seus filhos, para os seus netos, e que eu diga isso para você, porque você já foi excluído, alguém disse para você, não vá para ali não, que é sujo, não vá para ali não, que o bicho vai te pegar, tomara que pegue mesmo você, mas que não pegue os seus filhos, porque a criança hoje, por que a Fabiana faz? A nossa subsistência é ainda hoje, a gente tem hoje apoio dessa empresa, que nos ajuda hoje a ter um ambiente mais organizado, equipado, né, que a gente hoje pode acordar de manhã e tomar um café mais saudável, que antes a gente nem tinha um café tão bom, porque nós vivíamos das aulas de campo. O que são as aulas de campo? É os alunos que a gente pega na escola, que contribui. A gente não tem dinheiro aqui de governo, nem de prefeitura. Até hoje, 21 anos, a gente não tem dinheiro do governo do estado do Ceará, nem da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A gente vive das contribuições de cada aluno que vem aqui. E eu vou dizer para você, é R$10 escola pública, R$20 escola particular, tá certo? Porque é uma mixaria o que a gente faz aqui, é uma ajuda, só que com a quantidade de alunos a gente consegue comprar um equipamento, consegue pagar uma internet. E o que é que os meninos fazem aqui? A gente leva eles para dentro do mangue, fazendo uma visita de uma forma que tem um roteiro, onde a gente percorre 12 estações, quer dizer, 1,5 km, dividido em uma forma circular com 12 paradas. E olha que legal, a primeira parada é no nosso ambiente onde a gente acolhe, onde eu me apresento a equipe, que é minha esposa, meus netos, que fazem parte desse processo, colaboradores, voluntários e estagiários. Depois nós vamos para o museu, onde eles vão conhecer um pouco dos animais, né? Tanto do ecossistema mangue como do ecossistema marinho. Então, tem arcada de tubarão, queixada de baleia, tem animais taxidermizados, animais informal, que eu mesmo fui aprender taxidermia, a Fabiana até também já aprendeu, que eu pedi ao professor uma vaga para poder me ensinar taxidermia, porque eu não tinha biólogos lá para fazer o nosso acervo. Então, hoje a gente tem mais de 300 peças, gente. É um acervo lindo que tem dentro do museu. Depois que os meninos saem de lá, a gente vai conhecer o mangue vermelho. E olha que legal. Quando eles conhecem o mangue vermelho, eles coletam a sementinha, o propágulo, a canetinha. E essa canetinha, ele é obrigado, não obrigado. A gente faz uma brincadeira onde dá uma missão. E quando eu digo missão dada, como é que você responde, Igor? Missão cumprida. Missão cumprida. Exatamente. Então, os meninos guardam aquela semente e eles têm que levar essa sementinha. Olha, nós estamos na estação 3. Eles têm que levar essa sementinha até a estação 8, que é exatamente nossa área de reflorestamento. E lá, esses meninos, eles cuidam da semente como um filho, dão até nome. Pode ser menina, pode ser trans, não importa,
o que ele queira fazer com a sementinha, mas ele tem que cuidar dessa sementinha até aquele local. E chegando lá, gente, eles vão plantar essa semente. Então, quando eles plantam, quando eles enterram a canetinha no chão, claro, com espaçamento, com toda a segurança, eles estão aí fazendo o quê? Repovoando, reflorestando. E essa área, como a Fariana fala que nós aumentamos em mais de 1,5 hectares, foram plantados por eles. Então, olha que incrível, os meninos vêm para ter uma vivência no mangue, conhecem os 4 tipos de mangue, mangue branco, mangue vermelho, mangue preto e mangue de botão. Eles têm vivência de ouvir, de ver e de sentir o que é o mangue, e eles deixam marcado o local que marcam eles, porque quem passa pelo mangue, vai tu lá fazer uma experiência, vá, eu aposto com você, você vai ganhar um Chevette 77 desemplacado, preso no Detran, se você não disser para mim que foi uma experiência maravilhosa. Você não vai esquecer nunca de ter entrado num manguezal. Então, quando eles saem dali, eles saem encantados, eles saem modificados, eles saem transformados, porque cai por terra tudo aquilo que se fala desse tão maravilhoso e incrível ecossistema. E é a partir daí que ele volta para casa e começa a reeducar o pai dele, a mãe, o tio, a avó. E eles vão dizer, não, menino, mas você é doido, você foi para esse local. Aí ele vai dizer, doido? Sou doido não, doido é o seu Rust, que criou toda essa história e nos conseguiu levar até lá. Então, gente, esses meninos é o que fez e o que faz o museu, o nosso carro-chefe. Hoje a gente está trabalhando bastante empolgado com a questão da pesquisa na área, na questão da poluição que é gerada, de como os caranguejos sobrevivem, porque a gente pode falar de outro momento sobre a importância do alimento que o mangue gera. Você que está aí me ouvindo, com certeza você gosta de camarão, você gosta de peixe, você gosta de caranguejo, mas você não sabe, gente, quanto esses animais, eles dependem de nós para que eles possam alimentar nós mesmos. A mortandade dos animais através do esgoto, através do aterro, através do corte e das degradações das áreas de manguezais, a gente só sabe quando a gente não tem o peixe para comer ou o caranguejo para beliscar. Então, a gente não somente faz educação ambiental aqui no Ecomuseu, mas a gente faz pesquisas, faz reflorestamento e, principalmente, a gente faz mudanças comportamentais, que é isso que eu fico muito feliz que o meu mangue está fazendo aí em Pernambuco. Eu sou o cara, olha, vocês não sabem a alegria de saber que vocês são meus conterrâneos, que esse trabalho aí hoje me encanta muito, olha, eu ficando emocionado, mas é porque é muito bom falar disso para vocês, é muito maravilhoso dizer que minha terra está sendo exemplo. Hoje eu estou aqui no Ceará, em Fortaleza, na capital, fazendo um trabalho, como você destacou aí, dentro da cidade. Eu estou no meio, gente. O Rio Cocó, ele corta a Fortaleza no meio. Aí, Fortaleza é dividida com outro município pelo Rio Pacuti, outra área de mangue, que tem até cavalo marinho. Não fala para ninguém que eu disse. Tem cavalo marinho, mas não diga. Porque quando diz que tem cavalo marinho, o pessoal vai lá para pegar os bichinhos. Esquece, corta até isso depois na edição. E do outro lado, a gente tem o Rio Ceará, que é onde o Ceará começou, mas o pessoal aqui é uma briga danada, que sempre foi Fortaleza, foi Ceará, mas tem o Rio Ceará, que tem uma área de manguezal incrível. Então, gente, Recife, a nossa Veneza brasileira, ela é cortada por rios e tem manguezais aí extensos. Vamos valorizar esse patrimônio. Vocês não sabem, nós estamos na década do oceano e estamos também na década da restauração. Isso quer dizer puxão de orelha na gente, mas, ao mesmo tempo, nós, como gestores, como educadores, como cidadãos, temos que entender que essas áreas não é a Amazônia que está tão longe da gente ali, ela é importante para o planeta como um todo, mas para nós, nordestinos, é a Caatinga, é o Cerrado,
é o sertão, é as áreas mais matas atlânticas e principalmente, ó, legal, ó, os manguezais, tá certo? Então, assim, eu queria falar muito mais, a gente vai falar muito mais, mas, ó, o Beabá começa aí no site, nas redes sociais do Meu Mangue, começa por aí. Depois vocês vertem aqui para o Museu Natural do Mangue, através do nosso site, do nosso Instagram, do nosso Facebook e agora do nosso TikTok também, porque eu não paro de falar nisso. E aí, e qualquer dúvida, vem aqui, tá todo mundo convidado, vocês podem fazer aí uma caravana, aluga um ônibus, vai aí no secretário aí, pede um ônibus para ele. Gente, vamos lá conhecer o Museu do Mangue. Aqui a gente se vira, faz cuscuz com ovo para receber todo mundo, sabe? Tá entendendo? E a gente dá um jeito de receber vocês, porque então eu vou para aí, não tem nenhum problema, mas a gente precisa mostrar para o mundo que o mangue é mais do que uma mata, como lá no começo a professora me pediu para mostrar. Ela é um ecossistema muito importante, necessário, e tão qual como as abelhas, nós precisamos proteger os manguezais na terra e no mar a gente precisa proteger os corais, porque eles se acabando, as abelhas morrem também e os manguezais também morrem. E com certeza a gente vai com eles. Não é isso, Fabiano? Finaliza aí, que eu acho que com tudo que eu falei não tem mais nada para falar, e se eu esqueci alguma coisa, vocês complementem. Eu vou deixar vocês com um pouco mais de curiosidade, porque eu acho que a gente tem muita coisa para dizer, mas o tempo é curto e você precisa também pesquisar. Então, tire sua bunda da cadeira e vá para os livros e vá para a internet pesquisar. Valeu? Um beijo a todo mundo e eu acho que está por aí. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu ainda estou à disposição. Está sendo gravado, não está ao vivo, não. Está gravado? E eu falei nome feio, bunda, não foi? Mas não tem nada não, aqui a gente é sem corte, sem filtro, assim mesmo, viu? Ele é sempre empolgado, mas hoje ele está piorado, está muito empolgado. Mas é assim mesmo, é emoção, porque que história, que história. Que história. É. E tem muito mais para contar. Eu estava mostrando aqui, o Rust falou uma coisa. Rust, eu nem sei se eu comentei contigo, mas é que a nossa vida é tão corrida. A gente tá para sair. Eu estou tentando escrever, estou dependendo, vou falar aqui para todo mundo saber, porque eu gosto de comprometer as pessoas em público. O Rust está me devendo 2 fotos para um livro, e se ele não mandar, as fotos vão sair aquelas que ele não quer que saia. Falando roupa suja, você está falando de roupa suja. Mas eu queria falar desse título. Quando o Rust falou naquela hora que o manguezal, geralmente, a nossa casa fica pertinho do manguezal, então o título desse livro que vai sair, ele foi pensado justamente nisso. O primeiro título que eu coloquei foi um manguezal na minha porta. Aí depois eu pensei, quem tá no lugar errado somos nós. O manguezal, ele tá no lugar certo. Então, a minha porta que tá dentro do manguezal. Então, era só para dizer para vocês que 2022 vem coisa bacana por aí. E estamos aqui. E com certeza a gente aqui do Meu Mangue vai estar divulgando. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas redes sociais aí do Ecomunã, e não percam nada. Gente, foi mais que maravilhoso ter vocês aqui hoje. Eu mesmo agora aqui já tô a todo vapor aqui querendo brigar mais pelo manguezal e protegê-lo depois de ver essa história, de ver a caminhada de vocês. Eu tô impressionado. E você, seja lá em que capital você estiver, a maioria aqui tem manguezal, ou tem um rio, ou tem algum lugar aí da natureza que precisa de alguém para protegê-lo, e esse alguém pode ser você, e eu te desafio a estar se envolvendo aí, porque com certeza tem algum projeto. Se não tiver, por que não você ser o primeiro aí a puxar essa mudança? Se você é daqui de Recife, tem vários projetos, tem grandes regiões estuarinas aqui pela cidade.
Então, vamos procurar conhecer o manguezal, entender a importância. Gente, uma boa noite. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você, ouvinte, tá desafiado. Vamos estudar, vamos conhecer o manguezal. Segue a gente, segue o pessoal aí do Ecomuseu e vamos todos juntos nessa luta. Foi um prazer enorme e a gente espera vocês aqui para uma parte 2, porque eu vi que tem mais história. Eu só quero dizer 3 palavras. Conheça, ame e cuide, porque só funciona se for assim. Conheça, ame e cuide. Disse tudo, disse tudo. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está ouvindo. Fique bem, cuide da natureza